já tá tendo uma evolução muito forte de gêneros, né? Das pessoas se aceitarem homossexuais, bissexuais, como não existia no passado. Se eu acho que cada vez mais as pessoas podem ter essa cabeça livre de entender que não tem que ter preconceito, não tem que ter racismo, não tem que ter preconceito com gênero, com Na cor, teoria é com bonitinho, nada. na prática não é tanto, né? Mas você não acha que tá evoluindo mais? A cabeça das pessoas estão abrindo um pouco mais em relação a isso? Eu acho que sim, eu acho que assim, piorar não tinha como piorar, mas assim, ainda tá bem longe. Eu acho que a Você acha gente. que ainda tá bem longe? Não, a gente não vai ver em vida, nossos filhos não vão ver em vida uma evolução substancial. Que realmente você fala assim, não, tá diferente. Eu posso dar minha opinião? Claro, cara. Eu acredito que hoje as redes sociais fomentam, mas dentro de casa isso não acontece. Sim. A gente está cheio de questões que você vê pessoas levantando bandeiras, mas na primeira oportunidade, se tiver um negro, vai culpar o negro. Não, as pessoas levantam bandeiras porque é Entendeu? comercial, isso vende, né? Exato. Tem que ter alguém na novela, tem que ter um negro em posição de Exato. destaque na novela, mas não necessariamente isso é uma bandeira mesmo sendo levantada. Exato. Esses dias eu vi uma reportagem Porque no vende. Exame, inclusive falando das empresas que demitem, né? E estava demitindo os grupos que até então, ó, vamos contratar mais negros, vamos contratar mais a equipe LGBTI, vamos deficientes. Na hora de demitir, são os primeiros. E não são os primeiros, talvez, desculpa o termo, só se a pessoa for muito foda para não ser demitida. Mas se não for, às vezes é o cara que tem no título da faculdade, sei lá, Harvard, você fez o NIP, você mas é vai ser negro, julgado, tchau. né? Tá, não vai ser demitido, mas vai ser julgado sempre. E não Você duvido vai ter nada de sempre. você ser o negro de Harvard e o cara da Unip ficar. Exato. Tem os caras que chegaram em posições de destaque que realmente são exigidos, que vivem ali do trabalho artístico, principalmente, eles falam, a gente tem que ser 10 vezes melhor para ser visto do mesmo jeito. Claro, eu mesmo, provavelmente você também, eu já tive várias situações de preconceito, de uma chefe minha, eu moro em periferia, né, fui criada em periferia, de uma chefe minha, por ela não ter sido convidada, ter falado assim, a Camila que mora na favela fez churrasco, eu moro em Moema, não faço. Tipo, quis dizer o quê com isso? Nossa, gente, que absurdo. Sabe? E é uma necessidade de esfregar a sua realidade na sua cara, que é desnecessária. Exato. Então, assim, já passei por várias situações de estar num churrasco e uma amiga minha que casou com um gringo, o cara vem conversar comigo, ela fala assim, que ele adora corzinha. E aí você olha, aí você olha nas redes sociais, é um amor de pessoa. Então, mas assim, na hora de falar, não pensa. Assim, O racismo estrutural, né? quando Já está não tem entranhado câmera, na cabeça das pessoas essa visão. Exato. Você pode, a gente já tem tema para fazer mais um episódio. Mas, né? Porque vocês sabem que agora a gente meio que encerrou, né? Cada um vai ter que dar um recado final, mas assim. Não, e é verdade, você sabe porque essa questão tão bom, do. Né? Você viu quantos Sim. temas a gente abordou aqui que a gente tem que voltar? Eu acho que faz um puta diferencial isso aí. Porque assim, aí eu vou até. A minha consideração final vai ser essa. Porque o que acontece? O fato de eu ter sido adotado pelos meus pais, que não são ricos, não são pobres, tem uma estrutura de vida legal que eles construíram. Não são herdeiros, como a maioria que muitas vezes se gaba de que tá bem. Então, assim, o que eles têm, eles conquistaram, né? E automaticamente eles me deram a oportunidade de estudar, de ter uma vida de que eu não precisava me preocupar com o que eu ia comer no dia seguinte, de começar a trabalhar e não ter que ajudar em casa, tirar meu salário para de repente ajudar a pagar o aluguel. Então isso me colocou numa posição de vantagem. Conforto, sim. Eu tenho a minha desvantagem, que automaticamente se cria com outros caras, que brancos talvez, alguns privilégios, ok. Mas isso me coloca em vantagem contra outros negros. E eu poderia ser um negro desse. Que passou, que comeu pão que o diabo amassou, que teve que vender coisa no semáforo, que não teve oportunidade de estudar, que não sabe falar, que tomou apavoro da polícia a vida inteira. Então, assim, esse tipo de coisa não aconteceu comigo. Entendeu? Se o cara me aborda hoje, que nem eu tô aqui de moto. O negro numa moto é visto de outra forma. Só que se eu sou parado, a forma que eu me comporto é diferente. Eu já chamo o cara pelo nome, eu não tenho aquele negócio de que acha que tá devendo. Entendeu? A gente tem oportunidade, moro num bairro legal. Então, assim, são circunstâncias que eu tive oportunidade de viver que outros caras não tiveram. Sim. E muitas vezes eu sou questionado por isso, entendeu? Quando eu resolvo entrar no tema, quando eu vejo o nego falando besteira e interrompo, eu falo, não é bem assim, não é por aí. Sim. Você tá falando de uma coisa que você não viveu. Aí eu sou questionado, tipo aquele papinho idiota de socialista de iPhone e tal. Eu não sou playboy, entendeu? Eu também trabalho desde moleque, consegui minhas coisas. Só que o que acontece? Hoje eu não posso avaliar pela minha vida. Sabe? Tipo, já fui questionado de tipo, você é mó boy, você joga tênis.
Você não tem que falar sobre isso. Lógico que eu tenho que falar sobre isso. Tem visão esportiva, Porque se... Não, mas então, né? mas o que acontece? Eu tive oportunidades que outros caras não tiveram. Sim. Então o que eu quero dizer é, o molequinho que tá lá perdido, desvirtuado, sem estrutura, se ele tivesse tido a oportunidade que eu tive, ele podia estar lá jogando Sim. tênis. Entendeu? Podia estar lá jogando um esporte que é considerado de elite, sem ser de elite, porque eu não sou de elite. Não sou burguês, entendeu? Então o que acontece? São oportunidades que se criam na vida, que fazem a diferença na vida. No meu caso, eu tô falando de mim, Total. né? Tô falando individualmente, mas quantas vidas poderiam ter sido mudadas por uma iniciativa dessa? E tipo, não vai dar pra mim, eu vou colocar pra adoção. E assim, e lógico, né? Pessoas também como meus pais foram, fodas, Sim, entendeu? fodas que Souberam me não quero criar. só loirinho de olho azul, eu quero Exato, quem vier com amor, exato. quem Pra Deus eles, mandar, pra eles cara. seria muito Se eu quero fácil ser pegar um pai moleque galeguinho. adotivo, para de querer escolher o seu filho. É Manda isso. Deus, manda o seu filho.